Boa noite, você que está acompanhando o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Renascer, aqui pelo YouTube. Meu nome é Glaucio Honório, eu sou evangelista da Igreja Adventista do Renascer, sou também diretor da classe bíblica desta igreja e também sou coordenador da Escola Bíblica da Novo Tempo, aqui na região de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cordovil, Vista Alegre. E é um prazer estar com você nessa noite para dar início à classe bíblica ou à série de estudos proféticos, Profecias de Esperança. Nós estamos anunciando já há algum tempo essa classe bíblica aqui por esse veículo, que é pelo YouTube, e nós lançamos um link para inscrição, para que as pessoas que desejarem possam interagir conosco via Zoom. Então, a gente está fazendo essa reunião aqui simultânea, Zoom, YouTube. Então, aqueles que desejarem estar entrando no canal do YouTube para assistir o vídeo e se inscreverem, basta apenas você entrar lá no canal ASD Renascer, na parte de baixo do vídeo. Você vai lá, vai se inscrever, vai assinalar lá o sininho para receber as notificações e fazer parte aí do nosso canal, receber todos os nossos conteúdos, todos os nossos vídeos. Mas se você quiser interagir conosco, fazer pergunta durante a classe bíblica, você precisa fazer a inscrição vai estar na descrição desse vídeo, para que você possa entrar na nossa sala do Zoom e aí então bater papo com a gente, fazer suas perguntas, suas colocações dentro do tema que a gente vai estar se propondo. Série Profecias de Esperança é uma série de estudos proféticos que vão falar sobre o tempo do fim, vão falar basicamente sobre os dois livros mais conhecidos, né, em relação à profecia escatológica ou profecia do tempo do fim. Perdão, me deu um pouquinho d'água, que a minha garganta está arranhando. Mas calma aí, não é Covid, não. Porque eu joguei inseticida aqui e está arranhando minha garganta. Então, brincadeiras à parte, você que está acompanhando a classe bíblica, né, a série de estudos bíblicos, Profecia de Esperança, esse estudo vai falar basicamente sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que são os dois livros que têm assim um teor mais consistente de profecias escatológicas ou de profecias que nós chamamos de profecias do tempo do fim. Então, dito isso, você aí é nosso convidado a estar conosco durante essas sextas-feiras. A gente está começando hoje. Serão 20 temas que nós teremos, 20 sextas-feiras que a gente vai estar aqui fazendo ao vivo essa classe bíblica, e você também, que não assistiu ao vivo, vai poder depois assistir no canal da igreja e a SD Renascer. Mas eu volto a afirmar, você que quiser participar conosco aqui ao vivo, fazendo perguntas, né, e recebendo aqui as respostas, interagindo com a classe bíblica, no link desse vídeo vai estar, na descrição do vídeo vai estar um link para você poder fazer a sua inscrição e fazer parte aí dessa classe bíblica conosco. Então, sem mais delongas, deixa que eu compartilhar a tela para a gente começar aqui na noite de hoje a falar sobre as profecias de Daniel. Deixa eu tentar ver aqui qual é o melhor local para eu colocar meu bonequinho. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela. Tá, vamos lá. Profecias, série Profecias de Esperança. Então, o estudo número 1 é Compreendendo as Profecias. Então, o que esse estudo ele quer dizer? Compreendendo as profecias. Das pessoas que fizeram a inscrição,
algumas pessoas fizeram inscrição, né, na classe bíblica. E na ficha de inscrição, no formulário de inscrição, havia algumas perguntas, entre elas, se as pessoas conheciam os sinais da volta de Jesus e se acreditavam que Jesus iria voltar. Todas as pessoas, sem exceção, responderam que conhecem a maioria dos sinais da volta de Jesus, que antecedem a volta de Jesus, e também que acreditam no retorno de Jesus. Mas para que eu e você compreendamos o que é a volta de Jesus, quais são os sinais, o que vai envolver a volta de Jesus, como que o mundo estará na época da volta de Jesus, é preciso que nós tenhamos a compreensão das profecias. E o amor de Deus, ele é revelado por meio das profecias, principalmente pelas profecias dos profetas Daniel e João, que produziram os livros, né? Daniel, respectivamente, escrito por Daniel, e Apocalipse, escrito pelo profeta João. Viveram em épocas bastante diferentes, mas eles ambos falam tanto de uma perspectiva histórica quanto de uma perspectiva profética a respeito de acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Notem, Daniel ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, o livro de Daniel ele cobre um período que foi desde o ano 605 até aproximadamente o ano 535 antes de Cristo. O livro de Daniel, basicamente, que essa primeira parte da série vai ser estudado Daniel, a outra segunda parte vai ser Apocalipse, mas Daniel ele é um livro composto por 12 capítulos, dos quais 6 capítulos contêm uma parte histórica da época contemporânea de Daniel e outros 6 capítulos, que são os 6 últimos capítulos do livro, falam mais especificamente de profecia. Assim, da mesma forma, o livro de João, o Apocalipse, João escreveu esse livro quando estava preso na ilha de Patmos, fica no Mar Egeu, ali próximo da Grécia, por volta do ano 95 depois de Cristo. João estava preso nessa ilha porque, na época, como havia uma restrição muito grande para a pregação do evangelho, não havia liberdade religiosa como a gente tem hoje, João era um preso, não vamos dizer que ele era um preso político, mas ele foi preso devido à sua posição religiosa. O imperador romano mandou prendê-lo. Tanto Daniel quanto Apocalipse têm um tema central, e esse tema central é o conflito, é o grande conflito entre Deus, o nosso Deus, e o inimigo das nossas almas, Satanás. Então, o Apocalipse ele é a revelação de Jesus apresentado como uma pessoa que é a mensagem principal, o centro do poder, da autoridade, do amor de Deus, Jesus. É importante a gente destacar isso no mundo que a gente está vivendo, com tanta desigualdade social, com essa crise da pandemia da Covid-19, com o aumento da violência, a escalada dos conflitos entre as nações. É importante manter essa perspectiva de esperança de que Deus ele não nos abandonou e que Jesus ele é a expressão máxima do amor de Deus. Você vai ver no decorrer dessa série profética quais são as ações e intervenções que Deus está fazendo para minimizar o sofrimento das pessoas e para encerrar de uma vez por todas com o pecado, com a morte, com o sofrimento, com tudo isso que nos oprime, que nos aflige. Através do conhecimento das profecias, nós encontramos significado e propósito para a nossa vida, porque a gente vai encontrar a pessoa principal, o personagem principal das profecias, que é Jesus, e ele é a revelação extrema, expressa, real de Deus. Né? Deus ele é amor. Por mais que alguns creiam que não, e por mais que às vezes, olhando somente para o mundo, a gente possa ser tentado a acreditar que o amor de Deus é uma falácia, quando a gente vai olhar de uma forma mais abrangente, mais ampla, mais minuciosa, a gente percebe sim que Deus é amor.
que não somente isso, que ele está agindo no curso da história. Então, uma primeira pergunta desse tema, que é compreendendo as profecias, qual é uma das maneiras empregadas por Deus para se comunicar com a humanidade? E o texto bíblico é Amós 3, verso 7. Eu tenho aqui a minha Bíblia, você que tem a sua Bíblia pode acompanhar também, mas o texto está aí na tela e você pode ler aí. Amós, capítulo 3, verso 7. E aí a Bíblia diz assim o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, certamente Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus ele tem procurado durante ao longo da história humana se revelar a nós. E isso ele fez por meio dos profetas. O profeta ele era alguém chamado por Deus para falar em nome dele, era um porta-voz de Deus. Por que isso foi necessário? Há 2, 3 telas anteriores, nós falamos sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás. A partir do momento que o pecado ele entrou no mundo, houve uma interrupção na relação direta que o ser humano havia com Deus antes do pecado. O ser humano foi criado por Deus perfeito, sem pecado, foi criado para ter comunhão direta com Deus, mas o pecado ele interrompeu. O pecado é um abismo que foi colocado entre o ser humano e Deus, que interrompeu essa comunicação. Não que Deus tenha deixado de se comunicar conosco, mas a Bíblia refere que uma vez que nós somos pecadores, somos nós que nos desviamos de Deus, nós que nos rebelamos contra Ele, e essa comunicação que era direta passou então a ser interrompida. Mas Deus ele não foi pego de surpresa, então Deus ele passou a se comunicar conosco, apesar do distanciamento provocado pelo pecado, por meio dos profetas. Os profetas eles passaram a ser porta-vozes de Deus. Então, o ser humano, ao invés de ter que ouvir a palavra diretamente da pessoa de Deus, de quem ele estava fugindo, de quem ele havia se rebelado, ele iria escutar a palavra de Deus por intermédio de outros seres humanos escolhidos, separados por Deus por esse ofício profético de serem porta-vozes de Deus. Eu havia dito isso anteriormente, né? Que Jesus ele é a expressa imagem de Deus. E aqui, nesse texto, que é Hebreus 1, verso 1, vem dizendo isso. Na verdade, vai dizer isso dos versos 1 a 3 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus ele resolveu falar nesses últimos tempos por meio do Filho de Deus, que é Jesus. Então, a tarefa de um profeta é declarar a vontade divina. Jesus também ele veio ao mundo para fazer isso, para declarar a vontade de Deus, para atrair o povo para Deus, para a sua palavra e para a sua lei. Veja que tudo isso Jesus fez quando esteve aqui na Terra, ainda que nós e a Bíblia não possamos considerar que Jesus ele foi um mero profeta, mas Jesus ele teve também uma das atribuições do seu ministério, revelar ao Pai. Então, o profeta ele tinha essa responsabilidade. O conteúdo de Deus, ou seja, as palavras, elas variam de acordo com o contexto, porque não são as palavras que foram ditadas, palavras por Deus. Então, as palavras que os profetas usaram para transmitir a vontade de Deus, a mensagem divina, foram palavras humanas. Então, essas palavras variaram de acordo com o contexto, com a época, com a cultura do escritor. De maneira que a Bíblia ela é considerada a infalível palavra de Deus, porque ela é descrita por meio de homens que são falíveis, que eram os profetas. Os profetas, apesar de serem homens santos, homens separados por Deus, eles eram falhos, eles eram humanos, eles eram pecadores, pecadores restaurados pela graça de Deus, mas pecadores, e por isso eles precisavam de um aporte de poder especial, e esse aporte de poder especial quem dava era o Espírito Santo, por meio de um processo chamado inspiração, no qual o Espírito Santo agia na mente dos profetas e eles escreviam aquilo que Deus havia revelado
conteúdo que Deus havia revelado, de acordo com a vontade de Deus, mas com palavras humanas. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, dentro desse contexto aqui que nós acabamos de ver, nós acabamos de explicar. Como Deus ele se comunicava com os profetas? Nós já vimos que Deus, ele outrora, resolveu se comunicar, continuar se comunicando com a humanidade por meio de homens escolhidos, profetas. Havia mulheres também, Miriam, Débora, são exemplos de mulheres na Bíblia, Ulda, Ana. Então, são várias mulheres na Bíblia que também foram profetisas, né? Não eram só homens. Mas como Deus se comunicava com os profetas? Lá em Números, no capítulo 12, Números 12, verso 6, inclusive Deus está falando isso justamente para Miriam, para Arão, a respeito de Moisés. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus ele diz que se há no meio do povo, no meio da igreja, no meio da congregação, profetas, Deus ele se dá a conhecer a eles por meio de visões e sonhos. Sonhos e visões foram alguns dos meios usados por Deus para se comunicar com seus servos, os profetas. Veja que Deus ele não se comunicava com todas as pessoas e de qualquer forma. Deus ele comunicava a sua vontade por intermédio de homens santos, os profetas escolhidos por Deus, habilitados por Espírito Santo para essa obra. E a revelação de Deus vinha a esses profetas por meio de visões ou sonhos. E essa revelação divina era transmitida por meio da inspiração. Era o processo no qual o Espírito Santo agia na mente do profeta, direcionando a mente do profeta para lembrar das coisas que ele viu e ouviu nas visões ou nos sonhos e relatar aquele conteúdo em linguagem humana. Então, não era a vontade do homem que era revelada, senão a vontade de Deus. Denominamos inspiração a atuação do Espírito Santo na mente do profeta, o que eu acabei de falar, né? Dando-lhe palavras ou ideias para comunicar a mensagem sem que acontecesse alguma distorção da verdade. Então, qual era o objetivo das profecias? João 14, 29, Evangelho de João, no capítulo 14. Aliás, o Evangelho de João, todo ele é muito importante, mas o capítulo 14 é bastante, né? Tem bastantes textos importantes. No verso 29 diz o seguinte: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. É Jesus que disse isso. O grande objetivo das profecias não é fazer com que as pessoas venham crer que Deus existe, né? Porque há diversas formas de nós acreditarmos que Deus existe, há pelo menos três. A primeira forma da gente acreditar que Deus existe é a natureza. A segunda forma de nós acreditarmos que Deus existe é a própria revelação da Bíblia. E a terceira forma da gente acreditar que Deus existe é a revelação expressa de Deus por meio de Jesus, né? Mas quando nós vemos aqui que o grande objetivo das profecias é fortalecer a fé do povo de Deus. Então, esse texto anterior, disse-vos agora, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, é algo que a Bíblia vem falando, né? Então, estou dizendo isso daí agora para que quando acontecer, vocês acreditem que sou eu, que eu sou. Então, além disso, como Jesus ensinava as profecias. Aí, só um instantinho, tem duas pessoas aqui na fila para poder entrar. Então, deixa eu só dar uma clicada aqui para quem quiser entrar, poder entrar. Só mudar aqui a minha configuração.
de câmera para ver que quem tem os amigos aqui que já entraram. Então, continuando aqui. Aliás, quem entrou aqui na sala do Zoom e que quiser fazer alguma pergunta, tá? Só se abrir seu áudio e ficar à vontade para poder falar, tá bom? Fazer alguma pergunta, alguma colocação que tenha a ver com o que a gente está estudando ou tirar alguma dúvida, ok? Então, seguindo aqui, tá? De que maneira, como Jesus ensinava as profecias? Como Jesus ensinava as profecias? Lucas 24, 40, Lucas 24, 27, vem dizendo o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, uma coisa importante para a gente poder entender, né, é que toda a Bíblia ela deve ser utilizada, toda a Bíblia ela deve ser utilizada para que nós possamos compreender as Escrituras ou compreender as profecias, né? Então, não existe apenas o uso de um único livro, mas Jesus mesmo, para poder falar dele próprio, ele usou os livros de Moisés, ele usou os profetas, e nesse contexto aí ele está envolvendo também todo o Antigo Testamento, para expor aquilo que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Então, nós podemos entender que toda a Bíblia ela era utilizada para a compreensão da verdade profética. Então, ao estudar a verdade profética, ao estudar a Bíblia, é importante nós entendermos que a verdade, que as profecias, que o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Ele vai se desenvolvendo, se avolumando, ele vai aumentando conforme nós vamos estudando as profecias, conforme nós vamos estudando a Bíblia. Então, ao mesmo tempo que várias partes da palavra de Deus são utilizadas para ter uma compreensão do todo mais amplo, é verdade também que parte por parte vai se abrindo, vai se revelando, vai dando maior conhecimento para nós a cada momento que nós vamos estudando a palavra de Deus. A compreensão da revelação profética, ela é progressiva. É verdade uma coisa muito importante essa tela. Nós encontramos nas profecias, principalmente de Daniel e Apocalipse, repetições, e essas repetições elas vão se ampliando, elas vão nos trazendo novos detalhes, novas compreensões, vão trazendo outras ênfases em relação às profecias que foram reveladas anteriormente. Tá? Então, isso é muito comum, não somente nas profecias, é comum na Bíblia a repetição, mas principalmente nas profecias, a repetição ela vem sendo utilizada para ampliar o conhecimento, ampliar o espectro de informações. Então, por que o conhecimento profético ele é importante? Lá em Provérbios, deixa eu ir lá para Provérbios aqui na minha Bíblia, apesar de estar aí, a tela é bom a gente ler a Bíblia, né? Então, Provérbios 29, verso 18, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é sábio. Aqui nessa tradução, esse é feliz, na verdade, perdão. Esse é feliz. Então, mas sábio também, né? Ele que tem o temor do Senhor é sábio. Ele que reverencia a Deus, que tem a Deus, que tem a Deus como ser supremo, é sábio. Mas não havendo a profecia, não havendo a revelação da verdade, não havendo a revelação da vontade de Deus, o povo se corrompe, porque, como eu disse aqui anteriormente, nesse conflito entre o bem e o mal, na imersão que o ser humano está do pecado, então
é importante nós entendermos que a profecia é quem vai nos precaver, vai nos guardar da corrupção, ou seja, do pecado. É a revelação da verdade, a revelação da vontade de Deus que vai nos manter seguros contra o pecado, contra o mal. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Está em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Jesus ele deu uma revelação ao profeta João, que foi auxiliado por um anjo, e essa revelação de Jesus Cristo, quem deu foi Deus. Então, Jesus mesmo ele diz isso nos evangelhos. É o Pai quem dá testemunho de mim e eu dou testemunho do Pai. Então, essa revelação de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, é o testemunho que o Pai deu a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é o Filho, Jesus é o ser supremo, o unigênito do Pai. Então, o personagem principal do Apocalipse é Cristo, e ele é notificado, né? Notificado por João, com intermédio de um anjo. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5:20, nós temos uma mensagem: não desprezeis as profecias. Agora, aqui um detalhe, né? É importante nós não desprezarmos as profecias, mas é importante também nós entendermos que as profecias elas são necessárias estarem contextualizadas com a Bíblia, porque nenhum profeta ele vai trazer uma mensagem, um profeta de verdade, um profeta de Deus, porque também tem falso profeta. Jesus já tinha chamado a atenção da gente quanto a isso. Mas nenhum profeta de verdade, nenhum profeta de Deus, ele vai trazer uma mensagem que contradiga contrariamente àquilo que foi revelado anterior a ele. Então, se você amanhã ouvir alguém dizendo que é um profeta, que trouxe uma revelação, mas que essa revelação está contradizendo algo que está na Bíblia, então bota tuas barbas de molho, porque esse profeta é falso, não é um profeta de Deus. Né? Porque o conhecimento profético, ele nos protege justamente contra os enganos do inimigo, nos prepara para o tempo do fim, nos prepara para os momentos anteriores à volta de Jesus. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que o conhecimento profético ele vai nos proteger contra os enganos. Por quê? Porque a profecia é a revelação de Deus, é a revelação de Jesus Cristo, o amor de Deus, e vai nos aproximar dele. Então, somente Deus é que pode nos salvar, pode nos proteger do mal e do engano. Então, como a gente pode confiar nas profecias? Então, Isaías 46, eu estou aqui em Provérbios, Isaías é pertinho, eu estou aqui em Isaías 46, versos 9 e 10. Isaías 46, versos 9 e 10, diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus ele vem dizendo que ele é o Deus supremo e que por meio do conhecimento profético, por meio da revelação profética, ele expressa toda a sua vontade. Isso também está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 21. Esse texto de 2 Pedro 1, ele é muito importante, porque ele vai dizer para mim e para você que não existe revelação dada por vontade humana. Acompanhe aí, se você tem a Bíblia, smartphone, ou se você quiser acompanhar aqui simplesmente pela tela, o que esse texto ele vai dizer. 2 Pedro 1, 19 a 21.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, nenhuma profecia foi dada por vontade humana e nenhuma profecia pode ser interpretada, que elucidar é esclarecer, interpretada segundo a vontade humana. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo num tempo que antecede a volta de Jesus e que os enganos satânicos serão cada vez maiores. Para nos precaver contra os enganos do inimigo, nós precisamos, eu e você, conhecermos as Escrituras e precisamos entender que nenhuma profecia da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, do início, meio e fim da Bíblia, foi dada por vontade de homens. Porém, as profecias elas foram dadas por Deus, revelação de Deus, a homens e mulheres santificados, separados para esse fim, que tiveram a sua mente possuída, tomada, dirigida pelo Espírito Santo, de maneira que a revelação dada a esses homens e transmitida ao povo de Deus é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, as profecias mais fascinantes, elas foram escritas com muita antecedência em relação aos eventos preditos e se cumpriram no tempo determinado. Um exemplo dessas profecias que se cumpriram com a risca e foram dadas com antecedência é o próprio nascimento de Jesus. Quando fala de onde Jesus ele nasceria, apesar de não estar aqui, tá? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, só um instante. Olha, seja bem-vindo vocês que estão entrando aí agora, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta aí que esteja dentro do assunto e que se a gente souber responder, a gente vai responder agora, senão a gente vai pesquisar para responder depois. Mas aqui no capítulo de Miqueias, capítulo 5 de Miqueias, no capítulo 5 de Miqueias, no verso 2, tem uma profecia que foi dada com muita antecedência e que foi cumprida à risca. Essa profecia fala a respeito do local de nascimento de Jesus. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As profecias mais fascinantes da Bíblia, elas foram dadas com bastante antecedência em relação aos eventos, né, que elas estavam prevendo, e elas se cumpriram no tempo determinado. De fato, quando nós lemos aqui a Bíblia, e nós chegamos aqui no Evangelho de... Deixe-me achar aqui. No Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 2, nós encontramos aqui o texto bíblico dizendo que José, Lucas 2, verso 4, José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu complementarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixando-o deitou numa manjedoura. Então a Bíblia confirma, a Bíblia diz lá em Miqueias 5, verso 2, que o Messias nasceria em Belém, e a Bíblia confirma isso aqui em Lucas, dizendo que Jesus, de fato, nasceu em Belém. Miqueias, ele viveu ali por volta do século
5, 6 antes de Jesus. Então, uma profecia que foi dada com bastante antecedência e foi cumprida à risca. Então, qual é a promessa que Deus faz para aqueles que buscam conhecer as profecias? É para você que está acompanhando a gente aqui nessa classe bíblica. Qual a promessa que Deus faz para você? Bem-aventurado, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados, bem-aventuradas, aqueles e aquelas que leem, aqueles e aquelas que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, João falou isso há basicamente 2000 anos atrás, dizendo que o tempo estava próximo. E Jesus ainda não voltou porque ele te ama, porque ele nos ama. Jesus não voltou ainda porque há pessoas que ainda não têm o conhecimento dessas profecias, dessas mensagens que são importantes para os nossos dias. Mas é importante que eu e você venhamos a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, venhamos a estudar a Bíblia, venhamos a tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque de fato o tempo ele está próximo, Jesus está voltando. Outro texto importante, né? Outra frase importante. Deus tem bênçãos maravilhosas para todos aqueles que o buscam a sinceridade do seu coração. Né? Então, todo mundo que busca Deus de verdade, que quer ter um conhecimento mais amplo da palavra, da vontade de Deus, Deus ele não abandona. Aliás, Deus ele não abandona ninguém. Deus ele não abandona não apenas aqueles que o buscam, aqueles que procuram conhecer a sua vontade, né? Por intermédio do estudo da Bíblia. É verdade que essas pessoas que estudam a Bíblia, que buscam conhecer a Deus com sinceridade de coração, estarão mais habilitadas a entenderem a vontade de Deus, a compreenderem quem Deus é e terem uma vida com maior esperança, com maior felicidade, com uma possibilidade maior de alcançar a salvação do que aquelas pessoas que não buscam a Deus, que não estudam a Bíblia, que não procuram conhecer a verdade. Porém, Deus ele não abandona ninguém. Deus ele estende a sua mão de misericórdia para todas as pessoas, independentemente de buscarem a Ele ou não. E agora eu quero fazer para você um convite. Antes eu quero fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente estudou essa noite. Nós estudamos essa noite sobre a necessidade de compreendermos as profecias. Estudamos que devido à entrada do pecado no mundo, houve uma interrupção entre a comunicação de Deus e o ser humano, porque o ser humano no pecado ele se distanciou de Deus, mas Deus ele tomou uma providência para continuar se comunicando conosco, com os seres humanos, que é por meio da sua revelação da sua vontade, revelação da verdade. Ele usou isso, esse meio foram homens e mulheres santificados, chamados profetas, que eram os porta-vozes de Deus. Os profetas eles receberam visões e sonhos que transmitiam a verdade da palavra de Deus, a vontade divina para o seu povo. Esses homens e mulheres, os profetas, eles foram inspirados pelo poder do Espírito. Eles tiveram a sua mente dirigida pelo poder do Espírito Santo para transmitirem a verdade divina, para esclarecerem as mensagens de Deus. E essas mensagens, essas profecias, a palavra de Deus, além de nos aproximar dele, elas têm também a finalidade de aumentar a nossa fé em Deus, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Deus ele trouxe essas profecias em toda a Bíblia. O personagem principal da Bíblia é Jesus, o personagem principal da Bíblia é o Pai, e o tema central é o amor de Deus. Então, todas essas profecias bíblicas, elas vêm dando para mim e para você um vislumbre do que é o mundo no pecado e do que é o mundo futuro que Deus promete para a gente, sem pecado, sem morte, sem dor, sem miséria. Mas para isso, Deus ele
precisou revelar a sua vontade, porque nós, seres humanos mergulhados no pecado, não temos condição, pela nossa própria compreensão humana, de compreendermos a vontade de Deus. Então, Deus precisou se revelar a nós, nos instruindo, nos mostrando a sua vontade, por meio de pessoas como eu e você, que eram os profetas, que foram dirigidos pelo Espírito Santo. Sendo que a revelação máxima da palavra de Deus é Jesus. E sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação profética, ela expressa com clareza, com detalhes, quem Deus é, quem Jesus é, o que ele pode fazer por nós, que é nos trazer a salvação, é nos dar a perspectiva da vida eterna. Eu quero fazer um apelo para você que está acompanhando essa classe bíblica. Para você que se inscreveu, você vai responder ao WhatsApp que eu te enviei agora há pouco, dizendo assim: eu aceito. Você compreendeu o assunto? Se você compreendeu que você precisa tomar uma decisão nessa noite de compreender as profecias, você precisa tomar uma decisão nessa noite de fazer da Bíblia, desse livro, que é a palavra revelada de Deus, a sua regra de fé. Se você deseja dedicar tempo por dia, 3 minutos, 5 minutos para estudar a Bíblia, você pode começar pelos textos mais simples, mais fáceis de se entender da Bíblia, como o próprio livro do Gênesis, que fala da criação, ou os Salmos, que trazem bastante esperança, ou os livros dos Evangelhos, que demonstram mais particularmente quem Jesus é, o que ele fez no passado, o que ele ainda pode fazer, o que ele continua fazendo. Se quer dedicar um pouco de tempo para poder estudar a Bíblia, para poder compreender melhor a vontade de Deus, é só você colocar lá no WhatsApp, eu aceito. E para você que está acompanhando pelo YouTube, é só você colocar ali nos comentários, eu aceito, eu aceito. Então, nessa noite, eu quero encerrar essa classe bíblica por aqui. Quero desejar que você tenha uma decisão, tome uma decisão ao lado de Jesus, que você tome a decisão de estudar a Bíblia, de estudar as profecias, de compreender melhor quem Deus é, e que na próxima sexta-feira nós vamos estudar aqui um tema mais ainda relacionado com as profecias. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela e para poder falar para você qual é o tema da próxima sexta-feira. A profecia mais importante da Bíblia. A profecia mais importante da Bíblia. E agora eu quero orar com você. Quero orar com você que está tomando a sua decisão. Quero orar com você que está ainda na dúvida se toma a decisão ou não de fazer da Bíblia a sua regra de fé, de separar um tempinho por dia para poder ler a Bíblia, para conhecer melhor a vontade de Deus, para entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Quero entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Quero entregar você ao poder do Espírito Santo. Levante a mão, diga, eu aceito. Eu aceito. Coloca lá no Zap, eu aceito. Coloca aí no comentário do YouTube, eu aceito. E Deus ele vai começar a partir de agora, se você quiser, se você aceitar uma transformação poderosa na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, aqui há pessoas amadas por Ti, pessoas especiais que estão estudando a Tua palavra nesse momento. Suplico ao Senhor, Deus, que venha estar com cada uma delas, que venha abençoá-las, que venha trabalhar em seus corações, lhes trazendo a esperança, lhes trazendo a certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor está trabalhando em prol da salvação de cada um de nós, que brevemente Jesus voltará e todo o sofrimento, a mácula, a dor acabará. Toma essas pessoas, Senhor, que estão tomando a decisão nesse momento em Tuas mãos. Abençoa, abre-lhes o entendimento para compreender as Suas Escrituras. Abençoa as pessoas também que estão no vale da decisão, para que elas possam abrir o coração a Ti, está batendo, para que possam abrir a porta das suas vidas ao Senhor. Nos pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós encerramos por aqui. Vou deixar você aqui ouvindo
uma música e até a próxima sexta-feira. Aonde eu inteiramente teu e nada vai me afastar. Configura em tuas mãos, Jesus.